Vigiai, disse Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Esse versículo da aclamação, nós também nos deparamos com esta temática aqui nesse texto de Lucas. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Nas verdades da fé, nós cremos nesta volta do Senhor Jesus. Cremos porque Ele disse que voltaria. Deus não mente nem engana. Jesus é Deus. Portanto, se Ele disse que voltaria, nós cremos nisto como verdade de fé. Inclusive, isso faz parte, digamos, do depósito primário da fé que nós proclamamos todos os dias quando nós fazemos a nossa profissão de fé. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, nós cremos numa volta do Senhor Jesus, não mais na carne, mas agora vindo da glória, para estabelecer, portanto, o fim de todas as coisas. Nós podemos entender que haveria 3 formas de tudo acabar. Tudo pode acabar por desgaste. Estamos num caminho de desgaste natural das coisas, Daqui a pouco a água vai ficar mais difícil ainda do que já é. O ar menos respirável do que já é. Os alimentos menos produzidos do que o necessário. Enfim, estamos numa cadeia de desgaste. A natureza é assim, é a primeira forma de tudo acabar. Uma segunda forma de tudo acabar é a nossa intervenção destruidora sobre o mundo. E isso é possível também. Existe no mundo bomba suficiente para destruir o mundo várias vezes. Basta que alguém queira apertar os botões da destruição. Mas há um complexo de destruição guardado no mundo, capaz de implodir o mundo muitas vezes. E esse é o segundo fim. O terceiro fim é aquele que nós cremos e esperamos, isto é, nós chegarmos em Deus. Esta é a plenitude. Este, digamos, é o ponto ômega, o ponto final da criação e da história. Nós vamos a Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então este é o fim que aguardamos. Jesus que volta e estabelece, portanto, o fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas é o próprio mistério de Deus. É para lá que vai a criação toda, sobretudo o ser humano. Bom, esse fim nós queremos. Inclusive, nós gritamos, como a Escritura sugere, Paulo e também o Apocalipse, nós gritamos, vem Senhor Jesus, porque esse fim é bom. Se ele fosse hoje, nós estaríamos bem. Se ele fosse agora, melhor ainda, que o Senhor ia nos encontrar fazendo coisa boa e certa, celebrando a Eucaristia. Então, esse fim nós queremos. Então, mas Jesus está sinalizando exatamente isto. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Jesus garante a volta, mas igualmente garante o desconhecimento acerca do dia e da hora. Ele mesmo não sabe. Quanto aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, somente o Pai. Esse é um mistério que cabe ao Pai. Nem o próprio Jesus sabe quando Ele vai voltar. Essa decisão é do Pai. Mas aqui então Jesus quer chamar a nossa atenção para a vigilância, para a preparação. E aí ele conta essa história. Talvez a pergunta de Pedro: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? Pode ser que a gente se perca um pouco aqui na parábola, mas a partir do versículo 47, aí sim, Jesus vai responder, digamos assim, de maneira mais incisiva a pergunta de Pedro. Jesus vai apresentar que há duas situações. Há aqueles que conhecem a vontade do Senhor, há aqueles que sabem que o Senhor vai voltar e nada prepararam, nem agiram com vigilância, nem agiram conforme a sua vontade. Estes serão chicoteados muitas vezes, isto é, sobre esses pesará
uma decisão mais severa do Senhor, porque esses sabiam que o Senhor voltaria, sabiam do que o Senhor mandou fazer enquanto nós o esperávamos, sabiam que haveria o nosso fim em Deus. No versículo 48, o empregado que não conhecia isso, e é possível que alguém fora do conhecimento do mistério de Deus não saiba que seja esse o fim, não conheça sequer Jesus e muito menos as palavras dele. Então, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, como o anterior, só que ele não sabia, será chicoteado poucas vezes. Então haverá aqueles que serão julgados pelo desconhecimento e pela ignorância desta volta e dessa vigilância, e há aqueles que serão de fato responsabilizados, pela imprudência na vigilância. Nós estamos entre aqueles que conhecemos isto. Nós estamos aqui no primeiro grupo, dos que conhecem a vontade do Senhor, conhecemos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele mandou fazer, conhecemos Jesus, sabemos que a nossa vida deve se conformar à vida dEle, nós sabemos. Por isso, nós seremos chicoteados muitas vezes, se nada preparamos, nem agimos conforme a sua vontade. Acho que hoje o que a liturgia quer nos ensinar é apenas isso. Nós fazemos parte do primeiro grupo. Então, que a nossa vida seja de fato uma vida marcada, claro, pela experiência do pecado, da fraqueza, sim, mas uma vida também desperta e atenta para a vigilância que nós temos que manter enquanto esperamos o Senhor. Ele vai voltar numa hora e num dia imprevistos, e cá estaremos nós, que sabíamos da vontade dEle, sabíamos qual era o nosso dever de casa, sabíamos e conhecíamos que estávamos dentro de um mistério do reino, que nós éramos chamados a construir e ampliar, e preparamos o que demos conta, ou não fizemos nada. Que o Senhor nos ajude a ser empregados ativos, atentos, vigilantes, para que através da nossa pequenez nós possamos oferecer ao Senhor não só a nossa parcela de ação proativa na construção do reino, mas também possamos manter acesa a nossa lâmpada na espera do Senhor que vai voltar.